Oi, gente, tudo bom com vocês? Tem pouco mais de um mês que eu fiz o último episódio sobre as minhas leituras e olha só, eu li o suficiente para fazer mais uma edição. Uhul! Fechando o primeiro semestre com chave de ouro, eu bati a minha meta anual, que era para ser um livro por mês, né? Na verdade, eu estou na minha 16ª leitura do ano. Ajuda que eu tô participando de 2 clubes do livros, com leituras mensais e apoio dos meus amigos para não abandonar as leituras, que é algo extremamente importante e foi necessário, inclusive, com o livro que eu vou citar aqui hoje. Qual é o meu segredo para ler tanto? Vocês podem me perguntar. Eu não sei. Mas ajuda que eu tô assistindo bem menos filmes e séries. Eu não tô sentindo vontade de focar muito e parar para ver alguma coisa. E eu também comprei um Kindle que tá agilizando bem mais as minhas leituras digitais, que são várias por um fator econômico, né, gente? E 4 desses livros que eu vou falar aqui hoje, eu vou falar deles todos juntos, porque eles são de uma mesma série. Eu li ele num surto, numa prova de descontrole, e eu vou chegar nessa parte. Mas eu acho que daqui pra frente eu vou dar uma diminuída um pouco nas minhas leituras. Não que eu vou diminuir, mas que eu planejo ler alguns livros mais grossos e algumas leituras mais densas. Então eu acho que não vai ter tanto surto. Eu espero que não tenha tanto surto de eu ler vários livros curtos e rápidos e fluidos. Então eu acho que eu vou mergulhar em umas leituras um pouco mais diferentes aí. Ou pode ser que eu esteja completamente enganada. Daqui a um mês eu tô aqui de volta pra falar que eu li mais 5 livros, sei lá. Quem sabe o que vai acontecer no futuro? Eu não. Tudo que eu li esse ano foi razoavelmente fino. O mais grosso deles é um que eu vou falar aqui nesse episódio, mas foram 520 páginas que eu devorei em 2 semanas, porque eu me controlei ainda, porque dava pra ter lido mais rápido, eu queria saborear bem a história. E eu vou começar por ela, inclusive, aí depois eu falo de 2 livros que eu não gostei tanto, e por último eu fecho com o surto da série de fantasia aí. Esse grande livro é Americaná, que termina com H, da Chimamanda Ngozi Adichie. Pra quem tá ligado, ela foi entrevistada do Roda Viva essa semana. Dá pra ver o programa todo no YouTube e vale muito a pena, gente. Eu já vi, já. Eu gosto muito dela. Ano passado eu li Bisco Roxo e eu amei. Foi o meu livro favorito do ano passado. E Americana é, até o momento dessa gravação, a minha leitura favorita desse ano. O livro, ele é muito bom. Sério, todo mundo devia ler ele. Ele é classificado como romance porque parte da história central, de fato, é um romance. Mas não se deixe enganar, o livro ele é muito mais do que isso. A história segue a Ifemelu, que é uma jovem nigeriana, desde a adolescência dela até a vida adulta. Quando ela tá no colegial, ela começa a estudar com o Obinze e eles se tornam namorados. Tem toda aquela coisa bonitinha do primeiro amor, das descobertas, da juventude, da esperança, etc. Até que a Ifemelu consegue uma bolsa de estudo para fazer faculdade nos Estados Unidos e vai para lá. E o casal ele fica nessa de prometer voltar a se ver, trocar cartas. O Obinze tenta conseguir uma bolsa para lá, mas não consegue. E com o tempo eles acabam perdendo contato. Várias coisas acontecem. É uma história que é contada em, não flashbacks, mas ela tem umas linhas de eventos, assim, dá pra entender que isso foi nos anos 90 ou no começo dos anos 2000, então a tecnologia era diferente na época, né? A história, de fato, né, o livro começa com ela adulta, que ela tá morando faz mais de 10 anos nos Estados Unidos e pensando em se mudar de volta pra Nigéria. Daí a narrativa vai contando pedaços do passado dela até chegar no ponto que ela tá tentando voltar a ter contato com esse antigo namorado dela, cuja vida também tomou outros rumos e às vezes contado alguns pedaços da história dele, intercalando com as partes dela. Eu acho que o livro é muito mais uma história de amadurecimento e pertencimento do que um romance romântico, bonitinho de fato. E acompanhar a Ifemelu é tão bom, ela é uma pessoa tão humana, porque ela é extremamente falha. O livro é todo em primeira pessoa e ela vive se contradizendo. A gente tá na cabeça dela, é uma loucura. Assim, não é uma loucura de ela realmente foi diagnosticada com alguma coisa. É realmente a gente, sabe? Então, toda hora pensando em alguma coisa, toda hora pensando em fazer alguma coisa, depois pensando, putz, por que eu pensei naquilo? Que coisa boba e tal. É bem interessante, assim.
Uma das coisas que eu gosto muito tanto desse livro quanto de outras obras da autora é dar um ponto de vista diferente da Nigéria, que fala muito com a palestra que ela tem do Perigo da História Única, que tem no YouTube também, uma TED Talk que ela fez, ficou bem famosa, virou um livro também. Eu recomendo, tem 15 minutos, gente, vale a pena assistir. A maior parte do livro se passa, de fato, com a protagonista nos Estados Unidos e relatando todas as experiências delas, ruins e boas, com um novo país e se descobrindo, né? Tem muita essa coisa da descoberta e do pertencimento, que ela fala em vários momentos do livro que ela se descobriu negra quando ela foi para os Estados Unidos, porque enquanto ela estava na Nigéria, ela era apenas mais uma outra pessoa, e quando ela foi para os Estados Unidos, de repente acordar ela se tornou um problema. E também tem todo o rolê de que ela não se sentia pertencer dentro da comunidade negra americana, de negros nascidos nos Estados Unidos. Aí dentro dos próprios imigrantes tem umas divisões do pessoal caribenho, do pessoal africano mais do sul, mais do norte. Tem várias questões que são bem interessantes, assim, que às vezes a gente nem para pensar muito. Mas tem muitas outras discussões além de raça, né? Tem vários cortes de classe, de gênero. Isso sempre teve nas obras da autora, né? Sempre com protagonistas femininas. E várias coisas que se seguem daí, né? Colonialismo, questão de influência da religião na vida das pessoas. Tem muitos pontos que são bem interessantes e que alguma coisa eu acho que vai falar com você, sabe? Por mais que a história de uma menina nigeriana que migrou para os Estados Unidos seja uma coisa muito longe da nossa realidade, conforme ela vai descrevendo, você percebe que nem é tão longe assim, sabe? Vai ter alguma coisa que você vai pegar e vai fazer alguma relação com sua vida ou com suas experiências. Parece um livro triste, mas ele não é, viu? Tem umas situações complicadas, tem uma cena bem específica no meio do livro que me deixou bem mal, mas de maneira geral, o livro é leve, tirando essa parte. A leitura é muito fluida e essas 500 páginas vão passar voando, gente. Vocês vão ler muito rápido. Eu posso ficar falando horas sobre esse livro, mas temos ainda outros 6 para comentar aqui hoje. Então, não vou ficar me estendendo demais, porque esse programa já vai ficar grande. Eu tô vendo aqui meu roteiro. Vocês que estão ouvindo já sabem a duração. Então, vocês têm mais conhecimento que eu, olha só. Mas leiam Americana, gente. Procurem as palestras da autora, assistam Roda Viva com ela. É muito bom mesmo. O segundo livro de hoje eu já comentei alguns episódios atrás, no último episódio de Assistidos Recentemente. Então eu não vou ficar me alongando muito aqui, até porque eu não amei o livro. Tipo, foi legal. Mas o final foi ruim e aí com isso, né, você fica meio ok. No caso, né, eu tô falando de A Mulher na Janela, do A.J. Finn, que virou filme recentemente. Ambos são suspenses, o filme é ruim, o livro é ok, o final dos dois é o mesmo, é horrível, quer dizer, eu não gostei, não quer dizer que seja horrível, eu já vi muita coisa pior, né, mas enfim, estamos vivendo na época dos extremos. A história é de uma mulher que ela vive sozinha, ela tem fobia de espaços abertos, então vive trancada na casa, toma vários remédios controlados e vários vinhos, inclusive não façam isso. Ela vê ou acha que vê um crime no vizinho e daí as coisas se desenrolam. Eu sinto que eu já falei muito desse livro, nem merece tanto esse hype. É um suspense bem na fórmula de livros do gênero que tem aos montes por aí, né? O começo dele é bem lento, o final é muito agitado. Temos aqui um narrador não confiável, que sempre é bacana. Mas é isso, basicamente, gente. É mais um livro de suspense. Próximo livro foi um que eu quase abandonei várias vezes. Eu só insisti por ser uma leitura conjunta, então eu tava sempre comentando com o pessoal e isso me dava certo ânimo pra continuar. E também pra me estimular pra eu sair da minha zona de conforto, que é sempre bom, né? O nome do livro, ele é grande, abre aspas. Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha. Histórias e contos de fadas assustadores. Tem esse subtítulo do Histórias e Contos de Fada aí. A autora, eu nem sei se eu consigo pronunciar o nome. Vou tentar aqui. Ludmila Petruskaya. Eu pulei umas letras aí, mas tem muitas letras que eu não pronunciei. Mas enfim, ela é russa. Esse livro é uma coletânea de contos, né? Como o próprio subtítulo diz. São histórias curtas com 5, 15 páginas no máximo.
sempre com uns elementos estranhos, meio sobrenaturais, umas coisas assim, um tom de fábula, umas coisas estranhas. Eu não tô acostumada com contos. Eu tenho um pouco de dificuldade de me conectar com histórias que são tão curtas. Tanto que as poucas que eu gostei são as mais compridas, que deu tempo de desenvolver melhor os personagens, pelo menos eu achei, né? A maioria delas tem fantasma, espírito, uns trecos de superstição, que no fim do dia são metáforas para as coisas da vida, né? O problema é que eu não peguei elas. Principalmente porque eu não tinha muito contexto sobre a história da Rússia. Calhou de eu terminar ele na época do aniversário da autora, e o Instagram da Companhia das Letras, que é a editora do livro, fez uns posts de curiosidades sobre ela, que eu nunca tinha ouvido falar até esse presente momento, mas isso me ajudou a compreender melhor a história do livro, porque ela é uma senhora de 80 e poucos anos, que viveu na Rússia da transição pós-Revolução Russa, e teve várias tretas aí que rolaram, e os livros dela são meio que uma crítica a esses momentos, e a população que ficava pobre e tal. Fez um pouco mais de sentido, né? O fantasma sempre é o fantasma das coisas que assombram as pessoas, mas ainda assim eu achei meio chato. Então, né? Eu falei que ia comentar 7 livros aqui hoje, eu já falei de 3, os próximos 4 eu vou falar tudo junto, porque são livros da mesma série, que se passam no mesmo universo mágico, criada pela escritora Leigh Bardugo. Eu já comentei deles aqui no episódio sobre Sombriossos, que eu tava lendo o segundo livro, então, são os livros que deram origem à série. Começando pela trilogia Grisha, que como o nome diz, são 3 livros, com uma história que começa e termina nesses livros, e começa a criação desse mundo também. O primeiro, né, o nome da série é Os Sombriossos, o segundo é Sol e Tormenta, e o terceiro é Ruína e Ascensão. Eu vou falar tudo meio junto pra não ficar dando spoiler, né, porque quando a gente fala de série de livros, pra falar do segundo livro, a sinopse dela acaba sendo meio que um spoiler do final do primeiro livro, né, então eu vou tentar falar de um modo bem geral, assim, né. Nessa história a gente segue a Alina, até porque tudo é em primeira pessoa no ponto de vista dela, o que pra mim limita um pouco a noção de grandeza do mundo, né? A gente vê só sobre os olhos dela, que não é uma personagem muito vivida, por assim dizer. Então a gente precisa confiar nela e confiar nas descrições que ela dá do pessoal para entender esse mundo. Eu gosto de livro em primeira pessoa, principalmente quando é muito mais a história de uma pessoa, ou é um suspense, ou a gente tem um narrador não muito confiável. Mas aqui, que é fantasia, que tem um mundo pra você construir, pra você entender, eu não sei se eu gosto tanto, viu? Enfim, não sei se eu gostei muito dessa escolha. A protagonista, ela é uma órfã, ela se juntou ao exército como cartógrafa porque o país dela tá em constante guerra, então ir pro exército era meio que o que tinha pra fazer por lá. Nesse país que ela mora, tem um rolê que eles chamam de A Dobra, que é um espaço gigante que divide o país em 2, onde só tem escuridão e uns bichão que comem gente. Como essa dobra divide o país, ela separa a parte continental com a parte costeira. Então eles precisam cruzar, né, esse espaço para conseguir fazer comércio, transportar recurso, sobreviver, né, de certa forma. Essa viagem, né, para cruzar a dobra, ela acontece com certa frequência, mas ela é um pouquinho perigosa. Na verdade, ela é bastante perigosa. Vários acidentes costumam acontecer, mesmo assim as pessoas fazem, eles têm os protocolos para seguir, né? E a história começa justamente com a Alina nas vésperas de cruzar a dobra pela primeira vez. Ela tá morrendo de medo, que é perfeitamente compreensível. E além dos companheiros do destacamento dela, tem o Mal, que em português ficou Mali, eu acho que talvez uma adaptação para não parecer uma coisa do mal, assim, é o nome dele. Ele é um soldado, ele também tá nessa viagem, e ele é o melhor amigo da Lina, eles foram criados juntos no mesmo orfanato e tal, a gente já consegue imaginar para onde isso vai, né? Nesse mundo também tem as pessoas que têm mágica, assim, elas nascem mágicas, que elas são chamadas grixas, daí que vem o nome da trilogia. Tem uma vibe meio Avatar, porque eles manipulam os elementos, as criações não são do nada, mas essa galera é meio que fora, assim, do núcleo principal. Tipo, a protagonista sabe que eles existem, mas é uma coisa muito longe da realidade dela.
Até porque eles costumam ir para um palácio para treinar desde pequenos e eles acabam virando meio que soldados de elite, com várias regalias. E como a Alina é parte dos soldados normais, entre aspas, tem esse negócio da distância, né? Tipo, é aquela galera lá chata. Quando a Alina tá na dobra, acontece um acidente e ela descobre que tem poderes. Mas não são poderes comuns. Ela é a Invocadora do Sol, uma figura quase mítica que pode salvar todos da escuridão da dobra. Nossa, a sinopse de fantasia sempre é gigante, porque tem que dar muito contexto para chegar, né, no cerne assim, da história principal. O primeiro livro é bem a história da primeira temporada da série, né? A Alina descobre seus poderes, ela é enviada para treinar com os outros Grishas, até porque ela precisa aprender a controlar e explorar melhor o potencial dela, né? Lá ela conhece um general, que é o líder dos soldados Grisha, ele é todo sedutor, misterioso, e ele age como mentor dela até certo momento, daí a gente tem a grande virada do primeiro livro e várias coisas acontecem daí em diante. Eu li o primeiro livro bem rápido, porque eu tinha acabado de assistir a série e tava no hype, tava surtada, tava descontrolada. Foi 3 dias, acho, que eu li as 250 páginas que tinha. Em questão de construção do mundo, eu acho que os dois se complementam, né? Livro e série. Porque tem umas coisas que eu não entendi 100% só assistindo a série, mas ao ler o livro eu compreendi melhor, enquanto que algumas coisas foram explicadas meio de qualquer jeito no livro e na série eu consegui ter uma visualização melhor. A série também tomou algumas liberdades de fazer algumas mudanças, que eu acho que melhorou muito a obra, sabe? Principalmente com relação à Alina, que ela é meio sonsa no livro. Na série ela também é meio sonsa, mas ela é menos sonsa, gente. O primeiro livro é bacana. Se tinha muita pausa pra ficar descrevendo o mundo, ensinar pro leitor como tudo funcionava, eu não percebi. Mas como eu já disse, eu já tinha visto a série, então meio que já estava introduzida nessa história. O segundo livro eu acho meio irregular, porque ele começa muito frenético, acontece muita coisa nos primeiros 25%. Daí ele fica mais calmo. Ele não fica ruim, mas ele fica um pouco mais calmo e nos 15% finais volta a ficar frenético, acontece mais um monte de coisa. Eu não odiei ele, mas dos 3 foi o que eu menos gostei, porque tem toda uma enrolação do romance que me irrita, sabe? Jovens, eles têm tempo a perder com bobeira e enrolação, né? Mas nesse livro também que é introduzido um dos meus personagens favoritos da série. Então, tem coisa boa e interessante nele também. Já o terceiro livro é o que eu mais gostei dos 3. Talvez seja porque eu não estava esperando nada do que aconteceu nele, porque eu não sabia absolutamente nada o que ia acontecer, né? Que o primeiro livro eu meio que sabia para onde as coisas iam. No segundo eu não sabia, mas foi meio parado assim no meio. E o terceiro acontece coisa o tempo todo, não dá para reclamar do marasmo. Foram feitos alguns sacrifícios, eu fiquei bem surpresa com alguns rumos de personagem. Achei que a autora ia seguir por uns caminhos mais seguros, por assim dizer. Mas não, eu fiquei, ok, muito bom. Assim, não amei o final, sabe? Tem algumas questões. Mas eu achei ok, achei condizente, assim, com tudo, sabe? Já vi tanto final pior de série, sabe? Então, eu acho que eu coloquei meu padrão lá embaixo. A trilogia fecha a história da Lina e os eventos finais dela dão novos rumos para a história do país que vão moldar os demais livros nesse universo. Por isso que, se me perguntarem a ordem de leitura, eu vou falar para ler na ordem de publicação. Por mais que essa trilogia ela seja bem ok no geral, não é nada brilhante, não é nada genial, não é nada, nossa, mudou minha vida, mas eu achei ela divertida. Fazia muito tempo que eu não lia fantasia, essa está sendo minha volta, porque agora eu planejo ler várias outras séries de fantasia. Eu já sabia, assim, só pelos rumos que as coisas, pra onde estava indo, eu consegui prever algumas coisas, mas é porque eu já sou uma leitora veterana do gênero. E eu acho esse livro um bom lugar para começar. Se você nunca leu fantasia, pode ser um bom começo. Eu acho que é um começo melhor que o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é mega denso e é bem fácil você abandonar e desgostar porque você ficou perdido, sei lá. Eu senti que a história ela ia melhorando conforme os livros avançavam, mas eu não sei se foi uma melhora real da escrita da autora ou se eu que estava feliz e confortável com a história, então estava achando tudo ótimo, né?
Vamos lembrar que eu li praticamente um livro por semana no meio de um surto, né? Por causa disso, eu resolvi emendar outro livro da autora que se passa nesse mesmo universo, mas em outro país, depois dos eventos do Ruína e Ascensão, que é o terceiro livro da trilogia Grisha. Por isso que eu comentei da ordem de leitura, senão é bem capaz de você tomar um spoiler, né, do final do terceiro livro, se é que você liga pra isso. Tem gente que não liga, né? Esse livro é o Six of Crows, Sangue e Mentiras. Eu não gosto desse rolê de manter o título original e botar um subtítulo em português. Seis de Corvos seria um ótimo nome traduzido pro livro, e é assim que eu vou me referir a ele a partir daqui. Ele faz parte de uma duologia, ou seja, é o primeiro de uma série de 2 livros. Eu fui introduzir esse termo de duologia muito recentemente. Pra mim era um livro e sua continuação, mas enfim, né, gente? Vivendo e aprendendo. No episódio de Sombreossos, eu comentei que a série mesclava alguns livros do universo, né? Pois bem, esse livro aqui, O Seis de Corvos, tá o núcleo justamente dos Corvos, que é a galerinha mercenária descolada. Agora que eu li o livro, eu devo dar o parabéns para quem fez a adaptação, porque o livro ele se passa depois da história, esses personagens não têm contato nenhum com a trama da trilogia principal, mas tudo se encaixou muito bem na série, assim, fez muito sentido, faz sentido com a história da trilogia, faz sentido com a história dos Seis de Corvos e com os personagens que estão apresentados, tipo, realmente foi um trabalho muito bom. Eu não vou ficar falando das diferenças que tem, né, entre série e livro nesse caso. Esse episódio deve estar gigante e também não é o tema daqui de hoje, né? Aqui em Seis de Corvos temos uma história simples. Ela é simples, mas ela envolve muita gente, né? Essencialmente, ele é um livro de roubo, né? Tem um rapaz que ele é líder de uma turma meio... sei lá, uma gangue de uma cidade toda meio cosmopolita, assim. E ele recebe a missão de resgatar um prisioneiro que tá numa fortaleza que é teoricamente intransponível em troca de uma recompensa milionária. Para isso, ele junta um time de confiança dele, que são justamente, né, os Seis de Corvos, o título, porque são 6 pessoas, e eles partem para essa missão. Parece uma campanha de RPG, porque cada um que tá lá tem uma habilidade especial e tal, e vai ser útil em certo momento. Uma das vantagens de ler as obras do autor em ordem de publicação é o fato de acompanhar o amadurecimento da escrita. E, nossa, Ali Bardugo melhorou muito de um livro pro outro. Eu amei esse livro. Eu adorei cada parte, assim, que eu tava lendo, eu tava me divertindo. Achei excelente, assim, bom do começo ao fim. A história, ela fica sendo narrada por várias pessoas, né? Cada capítulo troca o narrador, num estilo que me lembrou um pouco Guerra dos Tronos, que é uma terceira pessoa, mas com as limitações e os pensamentos de quem é o ponto de vista do capítulo. Com isso, dá pra entender o que o personagem tá pensando e passando, ao mesmo tempo que a gente tem uma visão um pouquinho mais ampla do mundo à sua volta. E como são 5 personagens, a gente tem muitos pontos de vista diferentes da mesma história. Às vezes acontece uma situação e tá com uma pessoa e ela tem um viés, aí no próximo capítulo pula para outro personagem que acabou de passar por essa situação, né? Então tem uma cronologia, não fica voltando muito nos eventos, mas esse outro personagem teve uma reação diferente, então dá para construir um mundo muito mais interessante tendo pontos de vista diferentes. E aqui a gente tem capítulos dos 6 de Corvos, né? Temos 5 protagonistas, então tem muita gente mesmo pra dar pitaco nas coisas. Eu senti que a leitura não é tão rápida quanto dos outros livros, mas eu acho que também é pela quantidade de informação que é dada. Não é por ser enfadonho, ou denso, ou chato, né? Então eu achei interessante essa mudança de ritmo. Os 3 primeiros capítulos são um pouco mais lentos e estranhos, até porque ele tá meio que te jogando nesse mundo e te explicando como que esse mundo funciona. Por mais que você já tenha visto a série ou já tenha lido os outros 3 livros, aqui a gente tem um núcleo diferente, então ele demora, assim, esses 3 capítulos pra te introduzir a tudo que tá acontecendo, mas depois se engata e você só vai, assim. E ele termina com umas coisas em aberto. Eu dei um grito quando acabou, porque eu não fiquei sabendo tudo que eu queria. E eu fiquei nervosa, porque eu queria ler o outro livro, mas não ia poder, porque eu tinha outras responsabilidades para lidar no momento. Ainda nem comecei a ler o próximo. Eu nem lembro qual que é o nome dele.
Na verdade, parando pra pensar agora, eu devia ter lido ele pra trazer ele aqui pra concluir essa duologia. Mas eu vou deixar esse gancho por próximo episódio de leituras, que aí com certeza eu vou ter lido ele. E aí então, se você quer saber o que eu achei disso, vai ter que ouvir o próximo episódio. Quando ele vai ao ar, eu não sei. Talvez em setembro, mas vamos ver, né? Para quem quiser acompanhar as minhas leituras, eu sempre faço um comentário no Stories, alguma coisinha no meu Instagram pessoal, que é o lá.lariland. E também, às vezes, eu posto algumas coisas no nosso Instagram do podcast, que é o @filme.da.semana. Siga a gente lá, todo mês tem, tipo, os vistos e lidos do mês. Eu não coloco tudo, mas eu coloco, tipo, os grandes destaques do meu mês, né? Então, sigam aí a gente nas redes para ficar mais informado, saber as nossas novidades. E é isso por agora, assim, nos próximos meses, que eu falei que eu tô planejando ler umas leituras mais compridas, eu tô querendo ler Duna. Na verdade, é uma das minhas leituras conjuntas Duna, e torçam por mim que eu vou ler esse livro antes de assistir o filme novo do Villeneuve. Talvez eu traga um conteúdo fresquinho e completíssimo se esse filme não flopar. Tomara que não flop, gente. Eu tô muito ansiosa pra ver Duna, pra ler Duna. Falam tão bem. E é isso, gente. Esse foi o programa de hoje. Espero que não tenha ficado tão comprido assim. Até semana que vem e fiquem bem. Tchau, tchau.